the idea, which is critical to the FBI's prosecution, that bin Laden ran a coherent organisation with operatives and cells all around the world, of which you could be a member, is a myth. There is no Al-Qaeda organisation. There is no international network with a leader, with cadres who will unquestioningly obey orders, with tentacles that stretch out to sleeper cells in America, in Africa, in Europe. That idea of a coherent, structured terrorist network with an organised capability simply does not exist. A guerra contra o terrorismo é, na verdade, uma guerra contra o cidadão americano e sua liberdade. Mascara de forma eficiente a rápida erosão da liberdade e da privacidade. Erosão essa que é essencial para o sucesso da nova ordem mundial. Então nos oferece o Big Brother, dizendo que isso é necessário para nos proteger de terroristas. Na verdade, está sendo estabelecida para nos controlar, ao passo que nos encaminhamos para uma tirania. Há várias técnicas chaves de manipulação mental, que são ferramentas de propaganda muito poderosas. E a mais poderosa, que é usada em nós o tempo todo, é algo que chamamos de problema, reação, solução. Não é brincadeira. É uma técnica de manipulação mental que evita não só a oposição, a meta dos manipuladores, mas também manipula as pessoas a exigirem dos manipuladores que façam o que elas planejavam fazer de qualquer jeito. Uma vez que você vira essas técnicas e como funciona, você irá ver os noticiários da TV e ler os jornais com uma perspectiva totalmente diferente. Você começa criando em segredo um problema no mundo e garantindo que alguém leve a culpa na área pública, na mente da população. Poderia ser a desvalorização de uma moeda, a queda de um governo, e no caso mais extremo poderia ser uma guerra, porque as duas grandes guerras do século XX foram financiadas ambos os lados pelas mesmas pessoas. E é possível provar. As mesmas pessoas que fundaram os aliados na Segunda Grande Guerra, que financiaram a União Soviética e que também financiaram Hitler. Por que eles fariam algo assim? Porque alguém financiaria ambos os lados de uma guerra. Quem se beneficia com uma guerra? Bem, gera enormes lucros, já que você está emprestando dinheiro a ambos os lados e o suprindo com armamentos. Mas a razão fundamental para uma guerra é mudar a natureza de uma sociedade pós-guerra. É o que vimos nas duas grandes guerras, que foram enormes exemplos de problema, reação, solução. Funciona assim. Os problemas são criados secretamente. Você então usa a mídia, o que não é difícil, para manipular a opinião pública em relação ao seu problema criado, até o ponto que a população diga: algo precisa ser feito. Isso não pode continuar. O que é sempre seguido de: eu entrego o meu poder. E o governo tem que fazer algo a respeito. E nesse momento, aqueles que criaram o problema e acham o culpado manipulando a reação pública, e então abertamente em todas as esferas públicas, nos jornais e na televisão, oferecem as soluções para os problemas que eles criaram. Dessa maneira, eles conseguem que a população exija deles o que eles queriam fazer desde o começo. Por exemplo, se você está no comando e quer pôr mais câmeras nas ruas, se você quer mais câmeras nas ruas, mais polícia armada, mais leis autoritárias, mais dissoluções de liberdade, e você quer que a população exija que você o faça, espalhe o medo de crime na população, cause colapso na sociedade para que haja mais crime, ou enfatize o crime para que seja pior em algumas áreas, assuste as pessoas, e a primeira coisa que fazem quando estão assustadas é procurar alguém para protegê-los do que eles têm medo. Então, faça com que as pessoas tenham medo de assalto. Faça com que tenham medo de sair nas ruas. E eles vão exigir que você lhes retire a liberdade. Exigir mais câmeras nas ruas, ou mais leis autoritárias.
Sim, há uma guerra à liberdade. E nos é dito que toda hora temos que apoiar o presidente americano. E temos que apoiar a guerra do Iraque. Temos que apoiar essa guerra contra o terrorismo. Temos que apoiar todas essas leis que estão surgindo. Porque, é claro, elas foram feitas para nos ajudar. No entanto, quando você examina coisas como o ato patriota, isso permite ao FBI, para a manutenção da lei, utilizar o que eles chamam de surrupiar e dar uma olhada. Eles podem entrar na sua casa quando você não estiver presente e vasculhar todas as suas coisas sem você nunca ficar sabendo. Com isso, protege os seus direitos? Isso é apenas um exemplo. Nós pensamos que somos livres. Nos feriados patriotas, nós sacamos nossas bandeiras e as balançamos. Cantamos canções patriotas como Eu Tenho Orgulho de Ser Americano, Eu Me Considero Livre. Temos um programa governamental chamado de Eclon, em que eles escutam a toda a chamada telefônica, todo o e-mail, registram todos os fatos. Tudo isso é feito por computadores. Todas essas mensagens são mantidas indefinitivamente em disco. O que o povo americano precisa entender é que a enorme quantidade de dinheiro que está se gastando com a segurança não é para proteger os Estados Unidos, mas para ser usado para controlar a população americana, ao passo que nos encaminhamos para uma ditadura fascista. Atualmente nos Estados Unidos, sem o conhecimento da maioria da população controlada, sua casa pode ser vasculhada sem mandato e sem aviso prévio. Você pode ser preso sem acusação alguma revelada a você. Pode ser detido sem acesso a um advogado e legalmente torturado. Tudo sob a suspeita de que você talvez seja um terrorista. Se você quer um retrato do que está acontecendo neste país, percebemos como a história se repete. Em fevereiro de 1933, Hitler encenou um falso ataque à Alemanha, incendiou o prédio do seu próprio parlamento e pôs a culpa em terroristas comunistas. Nas semanas subsequentes, ele aprovou o ato de permissão. Esse ato erradicou totalmente a Constituição alemã, destruindo a liberdade do povo. Ele então conduziu uma série de guerras todas calculadas, todas justificadas perante o povo alemão como necessárias para a manutenção da segurança interna. O mal existe de tal forma que ameaça todo homem, mulher e criança desta grande nação. Precisamos tomar procedimentos para assegurar nossa pátria. Assina George W. Bush. Palavra por palavra, o discurso de Adolf Hitler quando anunciou a Gestapo. Saiba agora o que está acontecendo nos Estados Unidos e que a imprensa mundial, inclusive a brasileira, omite. Primeiro, com a farsa do ataque terrorista de 11 de setembro, utilizando o método de 3, estão obrigando o Congresso e os parlamentares a votar leis contra a nação e que aumentam o poder do presidente americano. Aqui uma das denúncias dos próprios parlamentares de que são obrigados a votar a favor sob ameaças. A única forma de aprovar essa lei é criando e sustentando uma atmosfera de medo. Essa atmosfera não é justificável. A muito de vocês foi dito em conversas privadas que se votássemos contra essa lei, que na próxima segunda o céu cairia, a bolsa cairia de 2 a 3 mil pontos no primeiro dia e outros quantos mil no segundo dia. Inclusive alguns membros daqui foi dito que haveria lei marcial na América se votássemos contra. É o que eu chamo de coação pelo medo, injustificada. Nos deram 2 semanas para aprovar essa lei. Essa denúncia foi feita antes da crise econômica e por causa dela foi que a elite global, os Illuminatis, provocaram a crise com a queda da bolsa. Segundo, entre as leis aprovadas, o ato patriota é o mesmo que o AI, o ato institucional que os brasileiros tão bem conhecem da época da ditadura. Ele dá ao presidente diversos poderes, inclusive de aplicar a lei marcial. Terceiro, implementaram o Big Brother, o Ecron, o Mondex e diversos outros programas governamentais. Quarto, criaram um sistema de defesa interna que protege os Estados Unidos dos próprios cidadãos. Quinto, com o sistema de defesa interna criaram a terrível FEMA. Sexto, a FEMA já construiu até agora 700 campos de concentração em diversos estados americanos. Sétimo, a FEMA comprou 500 caixões no ano passado. Comenta-se que esse ano já passam de 5 milhões de caixões armazenados em diversos estados americanos. Cada caixão cabem 4 adultos ou diversas crianças. 8.
Recentemente descobriu-se que estão guardando escondidos no deserto próximo à reserva indígena centenas de aviões que estão prontos para decolar, não se sabe para onde. 9. Estão sendo vistos trens cegonhas da FEMA gigantescos com 3 andares e capacidade para transportar diversos automóveis de uma só vez. Ninguém sabe para quê. 10. Também comenta-se de trens camburões de 3 andares, equipados com celas para transporte de prisioneiros mais agressivos. 11. Afirma-se nos Estados Unidos que existem 109 mil contêineres armazenados em diversos lugares e que estão repletos de guilhotinas e algemas. Não conseguimos imagens ainda e não sabemos se alguém conseguiu filmar. 12. Já se fala também que chineses e outros imigrantes estrangeiros estão deixando o país às pressas. 13. Estão sendo construídos neste exato momento em ritmo acelerado centenas de cemitérios coletivos, cobrindo quilômetros de comprimentos em diversos estados americanos. As catacumbas de concreto se estendem por quilômetros em diversos estados americanos. 14. Diversas pontes estão sendo modificadas para serem vigiadas pelo exército, para que não se atravessem. 15. Ônibus de evacuação maciça cruzam as estradas de um lado para outro. Ninguém sabe para que servirão. 16. No céu, aviões despejam a todo instante um elemento químico que ninguém sabe o que é. 17. O pior, os aviões desse tipo também estão sendo vistos aqui mesmo, no Brasil, no Rio de Janeiro e sobre as nossas cabeças. 18. Um novo filme de Hollywood que está sendo lançado mostra o Cristo Redentor sendo destruído. Teria algum significado? As coisas estão acontecendo num ritmo tão acelerado que desde quando gravamos essas reportagens até este momento que você está assistindo, certamente muitas coisas terríveis podem estar acontecendo. Um policial americano fardado reuniu diversas pessoas em um local público e fez diversas denúncias, inclusive explicando como serão classificadas as pessoas marcadas e levadas para os campos de concentração.